Fala galera, apresentando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Gabriel, o mestre dos bonecos. Galera, deixa o like no vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreva no meu canal se você não é inscrito. O vídeo de hoje, galera, vai ser o seguinte: eu irei falar um pouco sobre Contos da Cripta. O Contos da Cripta, galera, foi um seriado de terror seguindo mais ou menos a linha de Creepshow. O Contos da Cripta foi lançado em 1989 e finalizou-se em 1996. Filmes aí de terror de humor negro, né? Seriado de humor negro, contou também com dois filmes aí que foram Os Demônios da Noite de 1995 e O Bordel de Sangue de 1996, ou seja, quando já está perto de se acabar o seriado, eles foram lançaram os filmes para finalizar, quando já está quase acabando o seriado. E o Contos da Cripta foi inspirado em histórias de terror que teve. Pode parecer brincadeira, galera, mas também tem quadrinhos de terror, não são só de super-heróis, também tem quadrinhos de terror. E o Conto da Cripta foi inspirado em quadrinhos de terror que teve, juntamente com o Creepshow. O Creepshow foi de 1982, o Creepshow é de Stephen King. O Creepshow também foi inspirado em histórias aí, né, de quadrinhos de terror. E o Conto da Cripta do mesmo jeito, apenas o Creepshow veio primeiro e o Contos da Cripta veio depois. E hoje eu iria mostrar aqui os boxes, como eu disse. O Contos da Cripta iniciou-se em 1989 e finalizou-se em 1996 com dois filmes, O Demônio da Noite e O Bordel de Sangue, que quando já estava finalizando a série. Eu não tenho a coleção completa, eu tenho esses aqui, que esse aqui é a primeira temporada, a segunda temporada, e esse aqui é o box Contos da Cripta com os dois filmes destes, que é Os Demônios da Noite e O Bordel de Sangue. Então vamos lá, eu irei mostrar aqui para vocês mais ou menos os boxes que eu tenho e esse aqui do box do filme. Então me acompanha aí, vamos lá. Contos da Cripta, a primeira temporada, galera. Vamos lá. Essa aqui é a criaturinha chamada Creep, baseado nos clássicos quadrinhos de horror publicados na revista Tales from the Crypt pela ES Comics. Contos da Cripta é um livro de histórias fantasmagóricas e assustadoras carregadas de muito humor negro. No elenco apareceram ao longo dos 93 episódios exibidos em 6 temporadas astros do cinema contemporâneo como Arnold Schwarzenegger, Kirk Douglas, Whoopi Goldberg, Tom Hanks, Roger Daltrey, Patricia Arquette, Brooke Shields, Mark Ruffalo, Daniel Craig, Demi Moore, Brad Pitt, entre outros grandes nomes. Aí vamos lá, aqui uma pequena curiosidade. Produzida no final dos anos 80, exibida entre 1989 e 1996 nas TVs do mundo todo. A série chega agora no Brasil através desta coleção incrível remasterizada através de rigoroso processo digital. Que aí tem o disco O Homem que Era a Morte, Por Toda a Casa. Como eu disse, cada disco desse vem com 2 episódios. Geralmente aqui, pelo que eu estou vendo, varia, né? O primeiro tem 2 episódios, o segundo já tem mais, geralmente varia. Não é exatamente assim, varia a quantidade de episódios. Agora, cada episódio desse aqui, de Contos da Cripta, são 45 minutos mais ou menos, ou seja, um episódio até comprido. E a série, pelo que tudo indica, ela não demorou muito, né? Apesar de alguns na época acharem que a série demorou, mas não demorou comparado com as de hoje, que passa às vezes 10 anos para poder finalizar e às vezes demora até mais. Essa aqui, de todo jeito, foi até rápida, né? Disco 2: Enterre esse gato, ele está morto. Bela com o pecado, amor venha me retalhar. Coleção completa. Aí vamos lá, eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês. Aqui, abrindo aqui. Aqui tem ele. E aqui são os discos. Abrindo aqui o Digipack. E só uma pequena curiosidade, galera. Geralmente quando ele fazia a abertura, começava assim, a abertura começava abrindo assim, como se fosse as portas lá do castelo mais ou mal assombrado.
ele lá como se fosse na cripta, apresentando, né? Falando sobre mais ou menos como é que ia ser o começo do episódio e dizendo, me acompanha aí e vamos lá. Aí ele abria as portas do livro, mais ou menos, ou fazia como se fosse um efeito, e o episódio começava. E quando acabava o episódio, ele fazia geralmente um comentário como se fosse zombando mais ou menos do que aconteceu no episódio. E aí dizia tchau e o episódio finalizava como se fosse o castelo fechando as portas. Mais ou menos era sempre assim, quando começava a abertura, que ele apresentava, e quando finalizava o episódio, que ele finalizava fazendo isso, mais ou menos, satirizando o que tinha acontecido no episódio e as portas do castelo se fechando. Esse aqui é a primeira temporada, como eu disse, foi dividido em 6, 7 temporadas. Foi 7 temporadas que teve de Contos da Cripta. Não demorou muito tempo assim comparado com alguns seriados que teve já hoje em dia, né, que passam não sei quantos anos. Foram 7 temporadas com 2 filmes especiais. Este outro aqui, Contos da Cripta, a segunda temporada. Normalmente aqui a criaturinha aqui, né? Aí aqui é mais ou menos as mesmas coisas. Vamos lá, disco 1, uns episódios. Morte certa, a troca, cartas cortantes, até a morte. Disco 2, 3 são demais. A coisa da tumba, o sacrifício para chorar baixinho. Disco 3, o triângulo quadrilátero, o boneco do ventríloco. Julie, hoje você não parece a mesma. A justa punição. Disco 4, a calamidade de Córnea, apaixonados, testemunha. Apaixonados. Testemunha muda do crime. Terror televisivo. Guardião do meu irmão, o segredo. E sim, eu esqueci de mencionar a classificação, apesar de que mostra algumas coisas bem grotescas e nojentas aqui, pois geralmente são temas que mostram negócio de assassinato, fantasma, espírito, terror, suspense, histórias geralmente assim que fogem da lógica, que não tem uma coisa específica. E sem contar também as coisas bem fantasmagóricas, né, e bem creepy, claro, né, que também não tem uma coisa bem assim noção, bem fictícia. Um terror bem fictício. Apesar de tudo isso e ter essa coisa grotesca e nojenta, não era tão violento assim. Fez há 14 anos, violência moderada, nudismo, uso de armas. Porque tem coisas aí mais violentas, apesar de ser umas coisas bem creepy aqui nesse seriado, mas não era tão violento assim. Aí abrindo aqui, esse aqui já tem aqui, a criatura aqui, Contos da Cripta. Aqui tem o nome. E aqui tem o digipack dos discos. Esse aqui. Este outro. E aqui. E este. Contos da Cripta, segunda temporada. E esse aqui, galera, é o box com os 2 filmes extras, que é Contos da Cripta. Tem os 2 filmes, Os Demônios da Noite, de 1995, e O Bordel de Sangue, de 1996. O Demônio da Noite foi até com aquele ator que é o do filme da Múmia, ele é a Múmia. Esse aqui é a parte da frente do box. Esta aqui é a parte de trás. Aí Os Demônios da Noite. Você está pronto para encarar seu pior pesadelo? Aí, baseada na série de enorme sucesso Contos da Cripta e apresentado pela grotesca criatura conhecida como Guardião da Cripta, como ele é chamado, eu esqueci de mencionar. Guardião da Cripta, além de creepy. Os Demônios da Noite é uma homenagem à série original da HBO, por sua vez foi baseada nas histórias em quadrinhos de horror publicada pela EC Comics. E o outro, O Bordel de Sangue. Um bordel subterrâneo cheio de beldades e muito sangue. Produzido um ano depois de Demônios da Noite, este é o segundo filme longa-metragem apresentado pelo Guardião da Cripta em homenagem à clássica série baseada nos quadrinhos da EC Comics. Os produtores haviam planejado uma trilogia, no entanto, o terceiro filme só foi produzido 5 anos depois, totalmente fora. Os produtores haviam planejado uma trilogia, no entanto, o terceiro filme só foi produzido 5 anos depois, totalmente fora do contexto de 2 filmes anteriores.
Aqui eu irei verificar depois, galera, porque aqui, por exemplo, pelo que eu estou entendendo, que tem um terceiro filme aqui, mas nas minhas pesquisas que eu fiz eu não achei sobre outro filme. Eu achei que tinha mais ou menos só esses dois filmes aqui, mas aqui está dizendo que tem um terceiro filme. Eu irei pesquisar qualquer coisa, eu farei outro vídeo falando aí novamente sobre o Contos da Cripta e acrescentando mais alguma coisa. Já os filmes aqui, pelo que eu estou vendo, já é um pouco mais pesados, porque aqui os filmes são 16 anos. Violência, uso de armas, assassinato, sexo. Os filmes aqui já são mais... O filme de 16 anos, no caso, já é mais pesado do que o seriado. Aí abrindo aqui... Os Demônios da Noite, o filme de 1995. Aqui a parte de trás do disco. Aqui como é que é o Darkseid por dentro. E aqui é o disco. E os outros são filmes muito bons, galera. Eu recomendo tanto Os Demônios da Noite como O Bordel de Sangue. Esse aqui, O Bordel de Sangue, lançado em 1996. Um bordel subterrâneo cheio de beldades e muito sangue. Essa aqui é a parte da frente do disco. Aqui a parte de trás. Mencionei a Darkseid, que é quem lançou esses filmes aqui, né? E o disco aí, O Bordel de Sangue, Contos da Cripta. Assim, galera, eu gosto tanto do seriado como do filme, mas sinceramente eu acho que os filmes ainda são melhores do que o seriado. Porque tem muitos episódios do seriado realmente que você não tem muita paciência de assistir. Como são muito compridos os episódios, são 45 minutos, você fica meio, às vezes, entediado. Tem uns que são legais, mas tem uns que são chatos. Então, com os filmes, quando eu assisti, já não aconteceu isso, porque os filmes, realmente eu tive paciência de assistir os dois até o final, sem ficar cochilando. Realmente os filmes, assim, na minha opinião, eu recomendo mais os filmes do que o seriado. Os filmes foram feitos mais ou menos quando já estava perto do seriado acabar. E foi esse o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like no vídeo, compartilha o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!